Muito boa noite, amados irmãos da Igreja Batista Caputera. Um abraço em vocês todos. Um abraço também àqueles que não pertencem à Igreja na Caputera, mas têm nos acompanhado nesse canal. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Mas te convido nesse momento, então, a pegarmos as suas Bíblias, reunir sua família, para vermos o que Deus tem a nos falar nessa noite, através da sua palavra, para assim nós prestarmos culto a Deus. E te convido então, nesse momento, um momento tão especial para a igreja em toda a face da terra, onde toda a igreja tem comemorado, tem recordado com ação de graças e anunciado a morte e a ressurreição de Cristo. E nesse momento tão especial, nesse mês de abril, algumas pessoas podem fazer essa seguinte pergunta: mas se Cristo ressuscitou, há algum benefício para as pessoas? Há alguma boa notícia nisso? Há alguma esperança em que nós podemos ter expectativa em ter com a ressurreição de Cristo, pelo fato de Cristo ter ressuscitado? Mas para responder essas perguntas, para responder essas dúvidas, eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. E depois, no mesmo capítulo, versículo 51 ao versículo 57. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. E depois, versículo 51 ao versículo 57. Mas eu estarei utilizando aqui a nova versão transformadora. Essa é a versão bíblica que eu estarei utilizando para a leitura. E o tema que eu compartilho contigo nessa noite é o seguinte tema: as 3 boas notícias da ressurreição de Cristo. Versículo 1 ao versículo 8. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Versículo 51 ao versículo 57 agora. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, queridos. Deus amado, nesse momento nós suplicamos, Senhor, venha sobre o nosso coração, venha sobre o coração de cada um que está nos ouvindo nesse momento, Deus.
para que as boas notícias, a esperança, ó Deus, da ressurreição do Teu Filho amado Jesus, venham a ser esclarecidos em nossas mentes e venham a ser aquecidos em nossos corações. Essa é a minha súplica que eu te faço, ó Deus, esperando em Ti. No nome do Teu Filho amado Jesus, amém. E nós estamos diante de uma das cartas que Paulo escreveu a uma nova igreja, que estava situada no país da Grécia e na cidade, mais especificamente na cidade de Corinto, que ficava na Grécia. E ainda existe, né? Essa cidade que ainda até hoje existe naquele país. Mas, amados, Paulo ele escreve a essa igreja, essa nova igreja, por causa de certas influências que ela tinha recebido. E uma das dificuldades que essa igreja estava passando, que estava levando a uma dificuldade dela crer e dela compreender a respeito dessa maravilhosa notícia, era a dificuldade de crerem a respeito da ressurreição, da boa notícia da ressurreição. Então, nesse momento, Deus levanta Paulo. Deus levanta o apóstolo Paulo para escrever a essas pessoas, a essa igreja, a respeito desses conselhos e dessas instruções a respeito dessas importantes questões espirituais para que eles viessem a ter uma fé nutrida. E essa fé espiritual precisava trazer vida a essas pessoas precisavam crer a respeito da ressurreição para que elas viessem a ter uma fé saudável. E não somente essas pessoas, mas Deus usa Paulo, e nesses escritos, pessoas em todo o mundo, diante de todos os tempos, de todas as eras, e inclusive a nós nessa noite. Deus vem nos trazer essa boa notícia que nós precisamos saber e crer a respeito da ressurreição de Cristo. Mas nessa noite, a palavra de Deus nos destaca 3 boas notícias a respeito da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos traz 3 benefícios, 3 boas notícias. E a primeira boa notícia que a palavra de Deus nos traz a respeito da ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo ela nos traz esperança de justificação. A ressurreição de Cristo nos traz esperança de justificação. Versículo 3, confira comigo na sua palavra, na sua Bíblia. Versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. O que é mais importante e o que foi transmitido a Paulo é de que Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Mas a crucificação e a ressurreição de Cristo são os fatos centrais do Evangelho. Não há algo tão importante em todo o Evangelho como a crucificação e a ressurreição de Cristo. Mas se Cristo se entregou para obedecer aos mandamentos todos os dias, amando a Deus acima de todas as coisas, para fazer assim substituição por aqueles que não cumpriram isso, se Cristo se entregou também para sofrer o afastamento da face de Deus, naquele momento da crucificação, ele sofreu o afastamento de Deus, de toda a bondade de Deus, recebeu assim a morte na cruz por causa disso, para substituir aqueles que deveriam morrer, aqueles que deveriam ter a face de Deus afastada deles. Então, essa é uma boa notícia. Quais são as aplicações de Deus para nós a respeito dessa notícia? De que Cristo, ele, através da ressurreição, ele traz uma esperança para a justificação. Quais são as aplicações para nós, para mim e para você? Mano, quando Cristo ele é ressuscitado, Deus está dizendo ao mundo que o aceitou que esse sacrifício pelo perdão dos pecados ele foi aceito. Quando Deus traz Cristo de volta, quando Cristo é ressuscitado, Deus está confessando diante do mundo que o sacrifício feito por Cristo, ele foi aceito por Deus. O sacrifício para o perdão dos pecados daqueles que se voltaram para Deus, que aceitam Cristo como seu Salvador, como seu substituto diante do tribunal de Deus, esse sacrifício foi aceito.
Mas essa é a boa notícia da ressurreição de Cristo. Ela traz a esperança, ela traz a certeza de que todos aqueles que se voltaram para Cristo e se agarram nele, se agarram na obra que ele fez, esses podem ter a certeza de que não possuem mais condenação alguma diante de Deus. Não possuem condenação alguma mais diante do tribunal de Deus, ainda que possam ter cometido faltas nas leis de Deus. Mas agora eles foram abonados, eles foram justificados. Essa é a verdade de Deus para nós. É a mesma coisa quando acontece quando nós precisamos faltar um serviço ou quando nós precisamos faltar uma aula na escola, em algum curso, e nós recebemos falta. Mas essa falta, se nós levamos alguma justificativa, essa falta ela continua ali, mas ela aparece como abonada, ela aparece como justificada. Mas é dessa mesma maneira. E Cristo, ele abonou a falta, ele abonou o pecado, a falta de que nós deveríamos ter cometido diante de Deus, que nós cometemos diante de Deus, nós faltamos em não obedecer à lei de Deus, mas ele, quando ele ressuscita, ele nos traz essa esperança de que essa justificação ela foi aceita por Deus. Quando Deus ressuscita Cristo, nós podemos ter essa certeza, nós temos essa esperança de que o preço, de que Cristo foi aceito por Deus como um sacrifício pelo pecado de homens. Mas a segunda esperança, a segunda boa notícia que Deus nos traz nessa noite, através da palavra dele, é de que a ressurreição de Cristo, ela nos traz esperança da ressurreição. A ressurreição de Cristo nos traz esperança da ressurreição. Versículo 4, versículo 8. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Como dizem as Escrituras, ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, ele apareceu aos 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda estão vivos, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, a Paula, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Mas Paulo, ele afirma que Cristo morreu. Ele afirma que Cristo foi sepultado, que foi ressuscitado, mas ainda assim Paulo fez questão de destacar sobre a aparição, sobre as aparições de Cristo. Mas somente nesses versículos, nós vamos ver aqui pelo menos 4 vezes essa palavra sendo repetida vezes após vezes. A palavra apareceu. Mas isso de fato é muito importante. Isso é tão importante porque o túmulo estava vazio e as aparições, essas aparições que foram consecutivas, primeiro apareceu a Pedro, apareceu também aos 500, apareceu a Tiago e depois apareceu ao próprio Paulo. Mas essas aparições confirmam, elas são tão importantes historicamente porque elas confirmam a ressurreição de Cristo em corpo. Ele foi ressuscitado e ele apareceu em corpo a essas pessoas. Por isso é tão importante essas aparições. E o que essas verdades têm a ver conosco, né? Quais são as aplicações? Mas a ressurreição de Cristo ela nos traz esperança. Ela nos traz esperança porque se Deus fez assim com Cristo, se Ele de fato ressuscitou a Cristo em corpo, por causa da obra de Cristo, um dia Deus também ressuscitará todos os seus filhos. Se Cristo é o primogênito de toda a criação, de todos os filhos de Deus, se Ele for ressuscitado, então a esperança que nós temos, que nós devemos ter, é de que um dia Deus também ressuscitará todos os seus filhos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos
por seu poder, assim como ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa é a boa notícia, a segunda boa notícia, de que a ressurreição de Cristo nos traz a esperança da ressurreição. Mas a terceira verdade de Deus para nós nessa noite é de que a ressurreição de Cristo ela nos traz esperança de um novo corpo físico. A ressurreição de Cristo nos traz a esperança de termos um novo corpo físico. Versículo 51. Olha que a palavra de Deus nos fala. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, irmãos de Corinto, irmãos de Caputera. Um segredo maravilhoso. Qual é o segredo? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mas aqui a palavra segredo, né? Um segredo. Algo que possivelmente eles ainda não sabiam, ou se sabiam, não tinham compreendido completamente. O segredo, a verdade, é que todos eles teriam seus corpos ressuscitados e transformados. Paulo tinha uma expectativa muito grande de que poderia ser a qualquer momento. A qualquer momento isso poderia acontecer. Esse é um segredo maravilhoso que Paulo compartilha com aquela igreja. Versículo 52. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Isso acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Mas esse instrumento, a trombeta que é anunciado aqui, na cultura dos judeus, ela estava associada a festas e vitórias. Todas as vezes que havia uma festa, uma trombeta então era tocada para anunciar essa festa. Todas as vezes que o povo de Deus eles vinham de uma guerra, participavam de uma guerra e eram vitoriosos, essa trombeta era tocada para anunciar a vitória. Assim também, amados, será no final da história desse mundo. Quando a última trombeta irá soar, Cristo ele retornará nos céus, nos ares, para a vitória final, restaurando o que um dia foi perdido no Éden, transformando os corpos físicos daqueles que se voltaram para Ele, para que eles possam viver para sempre. Esse é o consolo, essa é a esperança que o Evangelho nos traz. Versículo 53. Pois o nosso corpo mortal, ele precisa ser transformado em um corpo imortal. Há mas a ideia aqui de que novas vestes precisam acontecer. Novas vestes precisam ser vestidas pelas pessoas que estarão diante de Deus por toda a eternidade. São vestes que precisam estar adequadas a uma nova realidade. Uma realidade eterna, diante da presença santa de Deus. Estarão sem mais pecado, plenamente puros e com uma saúde para viverem eternamente, por toda a eternidade, diante de Deus. Versículo 54. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte, ela foi engolida pela vitória. Mas assim ele está cumprindo. Assim, cumprindo a boa notícia que Deus tinha anunciado no Antigo Testamento, antes de Cristo vir à Terra, que se encontra no livro de Isaías. Isaías, capítulo 25, versículo 8, que diz assim: o Senhor, ele destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto. Versículo 55. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó pecado, o pecado é o seu aguilhão, é o aguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui é uma palavra diferente para nós, né? Uma palavra que nos traz ali aguilhão. Aguilhão é uma lança, uma ponta usada para conduzir animais, para trazer um incômodo, na verdade, né? Para poder cutucar os animais para que eles continuem sendo conduzidos a um certo caminho, muito utilizados naquela época. E muito utilizado ainda, né? Nos lugares de interior, onde os animais são conduzidos pelos pastores, pelos cuidadores desses animais. Mas, amados, o aguilhão aqui nos traz a ideia de algo que nos traz dor, né? E esse algo é o pecado. O pecado nos conduz à morte. O pecado é você errar o alvo. O pecado é você transgredir a lei de Deus. Você foi criado para obedecer aquilo. É como um carro. Você compra aquele carro, você se dedica, você adquire, você trabalha para ter um carro. E quando você compra aquele carro, o que aquele carro deveria servir? Para andar, para te conduzir a um certo local. Mas aquele carro simplesmente não faz isso. Aquele carro não liga. E para que aquele carro serve, então? Para mais nada. Mas, amados, é exatamente isso que o pecado faz. Nós fomos criados para amar a Deus, mas nós falhamos em amar a Deus. E o pecado vai nos conduzir à morte. O pecado vai nos conduzir à dor física, à morte física, o afastamento de Deus. Em Deus está a vida, e quando nós pecamos, nós nos afastamos da vida. Mas o benefício final, o benefício do estágio final da salvação é ressaltado aqui. Ela é conquistada por Cristo. E esse benefício final da salvação é exatamente esse. Um corpo livre do pecado de ofender a Deus, e é por isso que não estará mais sujeito à morte. Essa é a boa notícia. E toda essa bondade e toda essa esperança se dá somente por uma causa, por causa de Cristo. Mas qual é a aplicação para nós nessas passagens bíblicas, nessa terceira verdade? A aplicação é que quando Cristo ele é ressuscitado, Deus está dizendo que ele aceitou esse sacrifício pelo perdão dos pecados. Deus está nos dizendo que ele levará para ele os seus e os transformará seus corpos para sempre, para estarem junto com suas almas. Deus levará os seus para junto dele e então vai unir os seus corpos com as suas almas. E os seus corpos serão renovados para sempre, para nunca mais morrerem e para nunca mais pecarem. Estarão junto com as suas almas. Essa é a boa notícia. Mas a conclusão nós podemos chegar diante dessas três verdades que nós vimos essa noite. Essas três palavras de boas notícias, de esperança. Em primeiro lugar, qual é a conclusão para aqueles que já fazem parte da igreja? Aqueles que já fazem parte da igreja. Amada igreja, para nós que já fazemos parte da igreja, que nós venhamos ter a nossa fé fortalecida. Não por notícias passageiras, mas por essas notícias históricas maravilhosas de Deus para nós. Que Deus nos garante através da ressurreição de Cristo. E a esperança são essas, que nós já estamos justificados. Se Cristo de fato morreu e ressuscitou, então nós estamos já, aos olhos de Deus, diante do tribunal de Deus, justificados por Ele. É sinal que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso favor, para o pagamento dos pecados, dos nossos pecados. Amados, amada igreja, a boa notícia que Deus nos garante nessa noite é de que nós seremos ressuscitados. Todos nós seremos um dia ressuscitados. Nossos corpos serão ressuscitados. E terceiro e último lugar, para nós, amada igreja, nós teremos um novo corpo físico, unido à alma, por toda a eternidade. Independente do que aconteça com o nosso corpo físico aqui na Terra, um dia nós teremos o nosso corpo físico unido à nossa alma por toda a eternidade.
Mas se você ainda não faz parte da igreja, o que isso tudo tem a ver com você? O que isso tudo tem a ver contigo? Amado, infelizmente, se você não se voltar para Cristo, se você não tomar a Cristo como seu único e suficiente Salvador diante do tribunal de Deus, não haverá para você esperança alguma de justificação naquele grande dia do tribunal de Deus. Não haverá para você esperança de ressurreição do seu corpo espiritual, recebendo toda a bondade de Deus por toda a eternidade. E nem haverá esperança para você de um novo corpo físico, desfrutando da bondade na eternidade de Deus. Amado, que você ouça Deus te chamar. Ouça Deus te chamar nessa noite. Volte para Cristo. Somente nele você pode ter esperança. Cuide da sua alma. Se volte para Cristo, para que você venha ter a esperança, assim como você está cuidando, como muitas pessoas têm cuidado da sua saúde física nesses dias. Cuide também da sua alma. Cuide da sua alma para aquele grande dia. Amado, te convido então, a todos nós, te convido a ouvirmos, entoarmos a canção que será passada logo adiante, e ao final dela, te convido a orar a Deus por tudo que você ouviu, por tudo que Deus está falando ao seu coração nesse momento, e eu fico por aqui, no desejo de que você e toda a sua família desfrutem essas 3 boas notícias da ressurreição de Cristo. Até quinta-feira, às 19h30, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Um dia toda tristeza passará, nem mais uma lágrima rolará. Não mais a morte, a separação, a dor, a desilusão, o eterno e pleno será.